E aí, Caiporada, tudo jóia com vocês? Trago para vocês os palpites do dia 23 de setembro, segunda-feira, beleza? São 22 palpites para vocês. Então vamos lá que eu trago também os resultados dos nossos palpites dos dias anteriores. No dia 21 de setembro tivemos 36 palpites com 30 greens e apenas 6 reds, tá? Foram 84% de taxa de acertos para este dia. Olha só que maravilhoso estes resultados. E para o dia 22 de setembro, o resultado parcial são 37 palpites com 28 greens e apenas 3 reds, tá? Temos 6 jogos que estamos aguardando o resultado. Então depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e também dos nossos canais no Telegram e no WhatsApp. Lembre-se que o nosso histórico é desde novembro de 2023. Beleza, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e estão curtindo o nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e também não se esqueçam de comentar ao final do vídeo sobre o que vocês acharam dos nossos palpites. Beleza, galera? Então vamos para os nossos palpites do dia 23 de setembro. Bora pra intro! Bora, galera, vamos iniciar com a partida do Shakhtar Donetsk contra o Obolon Brovar. Traga essa partida na Primeira Liga da Ucrânia com o mercado de vitória seca para casa. O Shakhtar tem 76% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Obolon tem 39%. No histórico, 8 vitórias do Shakhtar, nenhum empate e 2 vitórias do Obolon. A média de gols é de acima de 2 gols. E em séries, jogando em casa, o Shakhtar não empata 5 partidas. Nos últimos encontros, o Shakhtar venceu as últimas 6 partidas. E jogando em casa, ele venceu a única partida também. Por este motivo, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Al-Hazmi versus o Al-Nassr. Traga essa partida na King Cup da Arábia Saudita com vitória seca para fora. O Nassr tem 75% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Hazmi tem 61%. No histórico, 6 vitórias do Nassr, um empate e uma vitória do Al-Hazmi. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Al-Hazmi vem vencendo a 3 partidas e o Nassr vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos vitória do Nassr em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Nassr venceu 2 das últimas 6 partidas e o Al-Hazmi venceu 4 das suas últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Bayern de Munique contra o Hoffenheim. Traga essa partida na Frauen Bundesliga da Alemanha, feminina, com mercado de vitória seca para casa. O Bayern de Munique tem 73% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos seus últimos 9 jogos. O Hoffenheim tem 39%. No histórico são 20 vitórias do Bayern de Munique, 2 empates e 3 do Hoffenheim. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Bayern de Munique vem a 4 jogos vencendo e o Hoffenheim vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, o Bayern de Munique venceu as últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Bayern de Munique venceu 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Hoffenheim venceu apenas 2. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Rio Road contra o Fredericia. Traga essa partida na primeira divisão da Dinamarca com o mercado de over do 1,5 gols. O Rio Road tem 52% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fredericia tem 61%. No histórico, 2 vitórias do Rio Road e um empate e 3 do Fredericia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fredericia jogando fora de casa não empata 5 partidas. Últimos encontros, temos o mercado de over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Göteborg contra o Homestead. Traga essa partida na Alvenska da Suécia com vitória e empate para casa. O Göteborg tem 62% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Homestead tem 22%. No histórico, 21 vitórias do Göteborg, 21 empates e 3 do Homestead. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Homestead vem perdendo 3 partidas e nos últimos encontros, o Göteborg venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Göteborg venceu e empatou 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Göteborg em 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Homestead ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Oslo contra o Molde. Traga essa partida na Elite Série da Noruega com mercado de over do 1,5 gols.
A probabilidade de vitória é de 46% para o Molde jogando fora de casa. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Oslo também. Verificando no histórico, é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 4 gols. Em séries, o Oslo vem sem empates a 5 jogos e o Molde vem marcando a 5 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nas duas últimas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Superliga da Sérvia. Traga o Partizan Belgrade contra o Estrela Vermelha. Traga essa partida com um handicap mais 3 para casa. O Estrela Vermelha jogando fora de casa tem 59% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Partizan tem 28. No histórico, 23 vitórias do Estrela Vermelha, 20 do Partizan e 19 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Estrela Vermelha vai marcando a 10 jogos e o Partizan não vence a 5 partidas. Últimos encontros, o Partizan Belgrade ele não perdeu nenhuma das 6 partidas com 3 ou mais gols de diferença. E jogando em casa ele também não perdeu nenhuma com 3 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Partizan ele não perde com 3 ou mais gols de diferença nenhuma das últimas 6 partidas, enquanto a Estrela Vermelha venceu apenas uma com 3 ou mais gols de diferença das últimas 6. Então para essa partida, um handicap mais 3 para casa, beleza? Próxima partida, Copenhagen contra o Aalborg. Traga essa partida com vitória seca para casa na Superliga da Dinamarca. O Copenhagen tem 74% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Aalborg tem 56%. No histórico são 50 vitórias do Copenhagen, 21 empates e 19 do Aalborg. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, Copenhagen vem marcando gols a 10 jogos e o Aalborg vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, Copenhagen venceu as últimas 6 partidas. E jogando em casa, Copenhagen venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, Copenhagen venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Aalborg venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida na King Cup da Arábia Saudita, o Al Ahly contra o Al Jandal. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Al Ahly tem 86% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jandal tem 39%. Em séries, o Jandal vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos jogos dos campeonatos, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Huesca contra o Córdoba na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Huesca jogando em casa. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Córdoba tem 56%. No histórico são 6 vitórias do Huesca, 3 empates e 8 do Córdoba. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Huesca vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Huesca, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 e nos últimos jogos nos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atalanta contra o Como na Série A da Itália. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Atalanta tem 67% de probabilidade de vitória, um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Como tem 39%. No histórico, 4 vitórias do Atalanta e um empate. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Como vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros, temos over 1,5 gols nas últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, na Liga da Espanha, o Betis contra o Mallorca. Traga essa partida com o mercado de vitória e empate para casa. O Betis tem 51% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 56%. No histórico, 18 vitórias do Betis, 7 empates e 3 do Mallorca. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, jogando em casa, o Betis vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate do Betis em 6 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Betis venceu e empatou as últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Betis venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas e o Mallorca venceu apenas 2 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Valur Reykjavik contra o Sandjarnan. Traga essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo na Overstate da Islândia. O Valur tem 55% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Sandjarnan tem 67%. No histórico são 3 vitórias do Valur, 3 empates e 14 do Sandjarnan. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Valur vem sofrendo gols a 9 jogos e o Sandjarnan vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza?
Próxima partida também na Overstate da Islândia, o Breiðablik contra o Akranes. Traga essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Breiðablik é de 60%. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Akranes tem 44%. No histórico são 20 vitórias do Breiðablik, 5 empates e 6 do Akranes. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Breiðablik vem vencendo as 5 partidas e o Akranes vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Breiðablik, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Boa Vista contra o Benfica na Primeira Liga de Portugal. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Benfica tem 76% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boa Vista tem 33%. No histórico são 20 vitórias do Benfica, 9 empates e 5 do Boa Vista. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Benfica vem 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Boa Vista, over 2,5 gols também em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Benfica. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Paysandu contra o Sport. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos para o Sport e o Paysandu tem 33%. No histórico são 2 vitórias do Sport, 1 empate e 4 vitórias do Paysandu. A média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Sport vem 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Sport contra o Ituano e foi 3-2. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Série C do Brasileirão, o Athletic Club de Minas Gerais contra a Ferroviária. Traga essa partida com mercado de vitória e empate para casa. O Atlético tem 49% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Ferroviária também. Verificando no histórico, são 3 vitórias da Ferroviária e um empate. E a média de gols é de acima de 2,5. E em séries, Ferroviária vem vencendo a 3 partidas jogando em casa. E nos últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate da Ferroviária nas últimas 6 partidas, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, a Ferroviária venceu a última partida contra o Athletic Club por 3-2. Mas o Athletic Club ele venceu ou empatou 5 das últimas 6 partidas. Enquanto a Ferroviária, jogando em casa, ela venceu, mas fora de casa ela não vence. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Vélez contra o Estudiantes. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com mercado de under 3,5 gols. O Vélez tem 49% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estudiantes tem 44%. No histórico, 16 vitórias do Vélez, 10 empates e 3 do Estudiantes. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vélez vem vencendo a 4 partidas e o Estudiantes vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, under 3,5 gols em apenas 3 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Vélez, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Estudiantes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, duelo de titãs na Série B do Brasileirão. O Santos contra o Grêmio Novo Horizontino. As duas equipes são os 2 primeiros colocados, beleza? Eu trago essa partida com vitória e empate para casa. O Santos tem 56% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Novo Horizontino tem 78%. No histórico são 6 vitórias do Novo Horizontino, 2 empates e uma do Santos. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Santos vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o Santos não venceu nenhuma das últimas 6 partidas contra o Grêmio Novo Horizontino. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Novo Horizontino venceu 4 das últimas 6, mas foi jogando em casa. Fora de casa ele não vence. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Brusque contra o Amazonas na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Brusque. Ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Amazonas tem 72%. No histórico são 2 vitórias do Amazonas, um empate e uma do Brusque. A média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, o Amazonas vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza?
Próxima partida, Melgar contra o Atlético Grau. Traga essa partida na Liga 1 do Peru com vitória seca para casa. Melgar tem 65% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grau tem 67%. No histórico, 4 vitórias do Melgar e 2 vitórias do Grau. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Melgar vem em 10 jogos marcando gols e o Grau vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros, o Melgar venceu 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Melgar venceu 3 das últimas 6 partidas jogando em casa e o Atlético Grau ele venceu apenas 2 partidas. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético Bucaramanga contra o Atlético Nacional. Traga essa partida na categoria A da Colômbia com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Atlético Nacional de Medellín jogando fora de casa. Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bucaramanga tem 39%. No histórico são 12 vitórias do Nacional, 7 empates e 4 vitórias do Bucaramanga. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Bucaramanga vem sofrendo gols a 7 jogos e o Atlético Nacional vem a 5 jogos marcando. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Bucaramanga, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou trazer para vocês o nosso bilhete caipora. Salve, galera! O nosso bilhete caipora é com 6 opções. Separei o Shakhtar para vencer a partida contra o Obolon, over 2,5 gols para o Rio Road contra o Fredericia, over 2,5 gols para o Atalanta contra o Como, over gol no primeiro tempo para o Valur Reykjavik contra o Sandjarnan. Trago o over 2,5 gols para o Boa Vista contra o Benfica e vitória e empate para casa entre o Santos e o Grêmio Novo Horizontino. Beleza? Uma odd total de 2,88 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo mais uma vez e aguardo vocês no próximo vídeo. Beleza? Valeu!